Muito bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para esta palestra sobre o meu livro, que acaba de ser lançado pela Vide Editorial, né? Muita retórica, pouca literatura. É um livro que reúne alguns dos ensaios, uma parte dos ensaios que nos últimos anos eu tenho escrito para o jornal Rascunho. Mas antes de começar a falar sobre o livro, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Em primeiro lugar, ao César Kim Dávila, à Delice Godoy e ao Lucas Silveira Santos, da Vide Editorial, e ao Silvio Grimaldo, né? Que foram as pessoas que se interessaram em publicar a obra e me convidaram para publicar o livro pela Vide Editorial. Especificamente ao Silvio Grimaldo, que foi o coordenador editorial do livro. O meu muito obrigado pela paciência, pela dedicação que ele teve. Também queria agradecer ao Diogo Chiuso, que foi o responsável pelo projeto editorial, pela diagramação. Foi uma pessoa que teve uma santíssima paciência comigo, com a minha preocupação com os detalhes. Agradecer também ao Robson Vilauba, que é o ilustrador, que fez a ilustração para a capa, que captou muito bem a ideia que eu queria transmitir. Agradecer também ao Ronald Robson, né? Só um instantinho que parece que está havendo algum problema de ordem técnica aqui. Ah, tá bem. Meu chefe de técnica pedindo para eu falar um pouco mais alto com vocês. Então, agradecer também ao Ronald Robson, né, que é o autor da orelha do livro, né, um texto muito bom, um texto muito generoso, muito fraternal, e que faz uma síntese muito perfeita daquilo que é o objetivo do livro. O Ronald também foi responsável pela preparação dos originais e, sem dúvida alguma, não deixou que passassem os erros inevitáveis. Também agradecer ao professor José Carlos Zamboni, né, o romancista José Carlos Zamboni, que fez um ótimo prefácio, né, um prefácio muito brilhante, que tem insights magníficos, né? Entre eles um muito interessante sobre a influência do pensamento gnóstico em Machado de Assis, e que também captou com perfeição o espírito dos meus ensaios, né? E por último, agradecer ao editor do Jornal Rascunho, né, o Rogério Pereira, o jornalista Rogério Pereira, porque se não houvesse o rascunho, provavelmente o livro não existiria, né? O Rogério acatou a ideia desse projeto de reler os prosadores da literatura brasileira e não só acatou o projeto, como acatou a relação de autores, né, que eu propus. Né? Ah, é? Bom, estão dizendo aqui que não dá para ouvir nada, que tem que aumentar o volume. E agora? Está melhor? Estamos aqui no máximo do volume que o site permite. Diz que tinha pessoas reclamando, ele falou que no chat não dá pra ver.
Tá bem. Vamos ver aqui. Desculpem a interrupção, mas... Ah, tá bem. Então, estão me dizendo aqui que melhorou, que agora tá bem. Tá ótimo, então. Perfeito. Muito bem. Desculpem, mas algumas falhas técnicas são... não há como escapar delas, não é? Mas agora eu acho que estamos bem. Né? Então, como eu dizia, um agradecimento ao editor do jornal Rascunho, né, o Rogério Pereira, que acatou a ideia do projeto e acata sempre as minhas ideias, nunca interferiu nos meus textos, ao contrário, nós mantemos uma relação extremamente respeitosa, né? Uma relação muito profissional. De maneira que, sem essas pessoas, o livro certamente não seria publicado. Né? Bom, mas vamos falar um pouco como nasceu o livro, né? Como nasce a ideia do livro. Né? Esta semana passada, enquanto eu pensava sobre o que eu iria falar nesta palestra, sobre o que eu iria comentar com vocês, eu comecei a refletir sobre essa questão da origem do livro. Né? Como nasceu esse projeto? Um projeto que, aliás, ainda não está terminado. Né? Este primeiro volume, o Muita Retórica, Pouca Literatura, ele vai de José de Alencar a Graça Aranha. Né? Mas a série continua. Agora, por exemplo, no Jornal Rascunho, nós já chegamos aos autores chamados de pré-modernistas. Nesta edição de outubro, por exemplo, o ensaio é sobre Lindolfo Rocha e o romance Maria do Zá. No mês que vem nós vamos falar sobre Simões Lopes Neto e os contos gauchescos. E assim a série vai prosseguir. A ideia é chegar até os escritores contemporâneos. Né? Mas eu gostaria de ir um pouco mais longe na origem do livro. Né? Como eu disse a vocês, eu passei a semana refletindo, né, sobre o que teria me motivado para reler os prosadores brasileiros. Né? E eu percebi que na origem dessa minha preocupação está o pensamento do filósofo espanhol Ortega y Gasset. Né? O Ortega y Gasset ele me chamou a atenção para um aspecto da realidade, para um aspecto da nossa vida que quase sempre nos passa despercebido, que é a nossa própria circunstância. Né? No ensaio que abre o livro Meditaciones del Quijote, né, há uma longa reflexão do Ortega sobre essa questão da circunstância pessoal de cada um de nós. As pessoas que fizeram comigo o curso Bases da Criação Literária, que por sinal continua disponível na internet, né? Inclusive no meu blog há um link para a página do curso, esses meus alunos sabem que lembram que nós estudamos profundamente alguns dos aspectos do texto do Ortega y Gasset, né? Particularmente essa questão da circunstância. E eu tenho certeza que todos vocês devem conhecer a famosa frase do Ortega y Gasset, que é: eu sou eu e minha circunstância. Né? Acontece que nesse ensaio que abre o livro, o Ortega não fica só nessa frase. Né? Há todo um desenvolvimento desse raciocínio que é muito interessante, porque para o Ortega o homem ele só rende
o máximo da sua capacidade quando ele adquire a plena consciência das suas próprias circunstâncias. Por meio das suas circunstâncias imediatas, né? Da realidade que há em torno dele. Né? É por meio delas, é através delas, que o homem, que nós nos relacionamos com o universo. Né? Quer dizer, a realidade que nos circunda, ela forma, para Ortega y Gasset, a outra metade da minha pessoa. Né? Quer dizer, então, só através da minha circunstância é que eu posso, de fato, me integrar ao mundo e ser plenamente eu mesmo. O Ortega diz que eu sou eu em minha circunstância. E se não a salvo, não salvo a mim mesmo. Então foi inspirado nessas ideias que eu me voltei para essa questão da literatura nacional. Né? E não foi fácil fazer isso, porque eu confesso a vocês que eu sempre, e até hoje, prefiro muito mais ler os grandes clássicos da literatura universal. Né? Vocês sabem que desde nossos tempos de escola, nós somos obrigados a ler alguns livros que são bem desagradáveis, né? Ou pelo menos parecem desagradáveis para um jovem, para um adolescente, para uma criança. E eu, desde o meu tempo de escola, nunca tive muito prazer com a literatura brasileira. Né? E me lembro, inclusive, de no primeiro ano do colégio, né, isso já faz bastante tempo, nós fomos obrigados a ler o Guarani, do José de Alencar, e eu me recordo muito bem de ter parado a minha professora de literatura, que é uma pessoa magnífica, com quem, aliás, eu tive a oportunidade de me encontrar há pouco tempo, e dizer a ela: professora, isso daqui é intragável, né? Não me lembro a expressão correta que eu usei, mas enfim, aquela adjetivação exagerada do Alencar e tudo mais, aquilo tudo já não me agradava, né? Instintivamente eu já não apreciava aquilo. Né? E ela então foi muito compreensiva e me mostrou a necessidade não estética de eu ler aquilo, mas uma necessidade prática, né? Para poder ter um bom desempenho nas provas do vestibular e tudo, mas de maneira que na elaboração desse livro, né? no retorno à leitura da prosa brasileira, há no substrato dessa decisão uma vontade filosófica, realmente. Quer dizer, obedecer a um princípio filosófico, né, que é essa ideia orteguiana de abraçar a própria circunstância, que me parece perfeita, né, me parece correta desde a primeira vez em que eu a li. Né. Quer dizer, se eu não abraço a minha circunstância, se eu não me dedico no caso específico da literatura, a ler os autores nacionais, desprezar essa circunstância é algo que me diminui, né? Que me torna menor como crítico, me torna menor como professor e me torna menor também como leitor. Né? Quer dizer, eu preciso conhecer qual é a realidade da literatura nacional. E da mesma forma, como não é possível
se desprezar a realidade da literatura nacional, com todos os seus limites, com todas as suas deficiências, né, também não é possível nós aceitarmos passivamente o que se escreveu até hoje sobre a literatura nacional. Né. Nós temos um grave problema, né, nos nossos, em grande parcela dos nossos estudos acadêmicos e da nossa crítica, que é essa necessidade que existe de se criar um cânone. Né? Quer dizer, é como se houvesse um desejo que não é um desejo originalmente estético, né? Mas é um desejo que eu reputo como de cunho nacionalista. Quer dizer, como todo país tem a sua literatura, tem os seus autores, que são clássicos, né? Então o Brasil precisa ter a sua literatura, ele precisa ter os seus clássicos, ele precisa ter o seu cânone. Né? Preocupação que eu acho justa, que eu acho correta, mas o problema é que o que aconteceu? Os critérios para se estabelecer esse cânone, eles nem sempre são critérios estéticos. Né? Ou se são critérios duvidosos, são critérios contestáveis, né? Critérios passíveis de crítica. Então o que aconteceu? Em nome de se criar esse cânone, quer dizer, enfiou-se nesse cânone, né, uma série de obras que, na minha opinião, não deveriam estar lá. Né? Quer dizer, nós construímos um cânone em grande parte artificial, um cânone claudicante, né? Um cânone que se baseia em sentimentos nacionalistas, mas não em critérios estéticos. Né? E quando se baseia em critérios estéticos, são critérios que podem ser contestados e devem ser contestados. Né? E o meu livro vai nessa linha. Então, há uma decisão dupla na origem do meu livro. Seguir, buscar a minha própria circunstância, né? Uma decisão de influência orteguiana, e desprezar, quando eu julgasse necessário, o que nós nos acostumamos a ler nos livros didáticos ou nos manuais que nós costumamos usar nos cursos de letras que estão espalhados pelo país todo. Né? Ou seja, há uma preocupação em se sair do senso comum. Né? E a partir, então, dessa dupla preocupação, eu estabeleci o objeto do meu estudo. Não a literatura na sua totalidade, o que tornaria o projeto, né, muito vasto, mas especificamente a prosa brasileira. E passei então a me perguntar, dentro desses limites, dentro das peculiaridades da minha circunstância, né, e daquilo que se produziu até hoje na prosa brasileira, que lugar, né, essa produção ocupa na imensa perspectiva do mundo. Né? Quer dizer, quando, né, em que momentos essa pequena, essa insignificante realidade da literatura nacional, né, e especificamente da prosa nacional, né, em que momentos ela realmente é grande? Quando ela se torna grande, quando ela se torna essencial, não só para satisfazer critérios nacionalistas, mas critérios estéticos que sejam válidos para um grande número de leitores. Né? Quando a literatura nacional deixa de ser importante apenas por ser nacional. Né?
mas quando ela pode ser tratada como um exemplo de boa literatura, né, que pode ser lida por leitores universais. Então, evidentemente, para responder a essa pergunta, eu me dispus a reler, né, um a um os principais prosadores brasileiros. Mas não qualquer leitura. Né? Uma leitura que busca aproximar cada livro da plenitude do seu significado. Né? Ou, ao menos, uma leitura que abra possibilidades inusitadas de leitura para que outros leitores, depois de mim, aproximem essas obras da plenitude do seu significado. Nesse sentido, é uma leitura também de inspiração orteguiana. Quer dizer, ler cada um desses prosadores movido por um desejo, por um afã de compreender. Eu diria até que é um desejo de salvar cada uma dessas obras. Mas vejam bem que o verbo salvar aqui ele também é colocado numa perspectiva orteguiana, né? Que não é no sentido de louvar, de apenas elogiar, né? Ou de salvar a obra, de elogiá-la, de mostrar apenas os seus aspectos positivos a qualquer custo, a qualquer preço. Né? Não, mas salvar no sentido de recuperá-la, né? Recuperar cada um desses prosadores para um diálogo. Né? Um diálogo que pode ser polêmico, né? Que deve ser polêmico, necessariamente, que não pode ser passivo, portanto, né? E quando necessário, cada um desses prosadores deve ser criticado nos seus aspectos negativos, né? Se necessário, deve ser admoestado, digamos. Né? E um detalhe importante, né? Um detalhe que nós vamos desenvolver um pouco mais a partir deste ponto da palestra, que é fazer uma leitura que nunca seja pautada exclusivamente por uma preocupação linguística. Né? O que me parece, sempre me pareceu extremamente limitado. Bom, com essas considerações nós entramos então nos aspectos mais, digamos, metodológicos do meu trabalho. Né? E a minha metodologia, ela também é inspirada em Ortega y Gasset. Né? Porque o Ortega tem uma visão muito interessante. Quer dizer, ele parte do princípio de que a obra literária se completa quando nós completamos a sua leitura. Então, para alcançar esse objetivo, quer dizer, para fazer uma leitura que complete a obra literária, né, uma leitura que, eu insisto, ela não aceita passivamente o que os manuais costumam ensinar. Né? O primeiro passo, em termos metodológicos, foi desprezar a linha de pensamento que hoje contamina a crítica literária e os departamentos de letras das universidades. Né? Quer dizer, eu, como princípio, recuso o uso exclusivo
do instrumental estruturalista e pós-estruturalista. E por uma razão muito simples. Né? A aventura estruturalista, porque não passa de uma aventura, né? A aventura estruturalista e pós-estruturalista, ela pretende submeter não só a literatura, né? Mas todo o pensamento especulativo à influência exclusiva da linguística, né? Ou pelo menos predominante da linguística. E isso significa, olhando sobre uma outra perspectiva, né? Quer dizer, arrancar a análise literária das mãos da filosofia, né? Que é onde ela sempre deve estar. Né? Ou pelo menos, se não é arrancar a análise literária e as ciências especulativas das mãos da filosofia, é pelo menos restringir a compreensão da literatura. Né? E se nós restringimos a compreensão da literatura a apenas questões meramente linguísticas, nós necessariamente também restringimos a compreensão da própria realidade. Então, diferente daquilo que se costuma ensinar hoje nas faculdades de letras, eu olho com extrema desconfiança para essa terminologia folclórica, né, que se criou, uma terminologia que acho que é o Thomas Pavel, que chama de verniz onírico, né, com grande sabedoria, com grande ironia, né, e que hoje, infelizmente, domina os departamentos de letras. Né. Não há, são raros aqueles que não estão de joelhos, que não se colocam de joelhos para os estruturalistas e os pós-estruturalistas. Né. E isso é muito interessante, porque hoje, quer dizer, como sempre, nós estamos sempre atrasados, né, em termos de produção de ciência. Né. E os estruturalistas e os pós-estruturalistas hoje na Europa já eram e hoje são muito mais imensamente criticados. Né? E pessoas que antes pensavam como eles e que participaram do grupo, como Todorov, hoje têm um pensamento completamente diferente. Né? Perceberam que esse monismo de pensamento não tem o menor cabimento, não consegue dar conta de analisar plenamente os diferentes aspectos da literatura e muito menos da realidade. Né? Então, eu repudio esse verniz onírico, né? Essas terminologias todas, essas coisas. E, ao contrário, quer dizer, eu acho que o bom crítico, né, ele deve utilizar todas as ferramentas disponíveis para desvendar o sentido da obra literária. Né? Quer dizer, ele não pode se recusar a utilizar tudo o que o espírito humano já elaborou. Né? Ele tem que utilizar a filosofia, né, a estética, ele tem que utilizar a pesquisa histórica, ele tem que utilizar a pesquisa biográfica, ele tem que utilizar as teorias psicológicas, ele tem que utilizar a análise do contexto social. Quer dizer, a visão dele, a análise dele tem que ser a mais ampla possível. Né? Quer dizer, ele precisa introduzir no seu trabalho todos os instrumentos por meio dos quais ele possa receber a impressão mais clara possível, né, sobre a obra literária. Então, o meu trabalho vai exatamente nesse sentido. Quer dizer, ele está muito distante desse monismo de julgamento, esse monismo
de pensamento que impera hoje na crítica literária e nos departamentos de letras, né? De maneira que eu busco também fazer uma crítica que se afaste do pedantismo e da arrogância epistêmica que existem hoje entre nós, né? Não só nos trabalhos acadêmicos, mas na própria crítica que é feita nos cadernos culturais, dos jornais e também em publicações da internet. Nós percebemos que grande parte do que se produz, do que se publica, né, praticamente chega a ser incompreensível, né? Muitas vezes você pega um caderno de cultura aí, que sai num sábado ou num domingo, e quando você chega ao final do texto, você não tem certeza sobre o que o crítico disse, né? Você não sabe se ele elogiou, se ele fez uma crítica negativa. Você não consegue tirar nenhuma conclusão, né? E isso é muito curioso, porque, na verdade, o que acontece hoje, essas críticas, esses textos que são incompreensíveis, que são escritos num jargão que se pretende científico, né? Mas que, na verdade, na minha opinião, não passa de arrogância, né? Essas críticas, elas são apenas exercícios de narcisismo, né? Essa é a verdade. Quer dizer, quanto mais cheia de terminologia estruturalista, né? De terminologia de inspiração, sei lá eu, de quem, né? Lacaniana e outros tantos mais, né? Que na verdade não explica coisa alguma, né? Quanto mais complexo, quanto mais intrincado o texto, né, mais o crítico, na verdade, quer apenas elogiar a si próprio, né? Quer dizer, na verdade, são exercícios de narcisismo, né? Uma outra questão que é importante colocar com relação ao meu trabalho, né, que vocês perceberão nesse livro, e aqueles que me acompanham no jornal Rascunho também já devem perceber, não é que eu jamais me coloco passivamente diante de uma obra, né? Quer dizer, e jamais me coloco passivamente diante dos julgamentos que já foram feitos sobre essas obras, né? Se eu agisse assim, eu apenas o meu trabalho não teria nenhuma importância, né? Não teria nenhum valor, né? Eu apenas me submeteria a errar com os críticos que vieram antes de mim, né? Com os estudiosos da literatura brasileira que vieram antes de mim, e repetir os seus erros e repetir os seus acertos, né? Quer dizer, não haveria necessidade de eu perder tempo relendo a prosa brasileira, né? E há uma outra observação que eu gostaria de fazer, que é, voltando a essa questão desse furor teórico, né, que existe na crítica atual, né, e na produção acadêmica, né, esse tipo de produção crítica, né, de produção de análise literária, ele está causando um sério problema, né? Quer dizer, na verdade, o que acontece? Os estudiosos, né, eles estabeleceram esses padrões teóricos e eles querem colocar os livros, as obras literárias, à força nesses padrões, né? Quer dizer, eles não deixam que a obra fale por si mesma, né? E a insistência deles nesse sentido é tão grande, né, que o que está acontecendo?
há um grande número de escritores contemporâneos que está escrevendo apenas para satisfazer esses críticos e esses acadêmicos, né? Quer dizer, o escritor escreve não de acordo com aquilo que ele sinceramente quer expressar, né? Mas apenas para ser bem aceito por essa crítica e por esses professores, por esses acadêmicos, né? Então, cria-se aí uma relação viciosa que, de certa forma, corrompe, né, a produção da literatura nacional, né? Então, de maneira que não é o tipo de preocupação que eu tenho, né? Quer dizer, eu quero que a obra fale por si e eu procuro ver a obra como um todo coerente, né? Ou seja, eu procuro perguntar sempre até que ponto aquela determinada obra ela realmente responde ao que ela pretendeu ser. Eu acho que esta é a grande pergunta que o crítico literário deve fazer, né? Nós não devemos perguntar a uma obra literária se ela corresponde a este ou aquele padrão, né? Quer dizer, se ela pode ser considerada como uma obra que se encaixa nesta ou naquela teoria. Mas a questão é esta, quer dizer, ela é realmente uma estrutura coerente? Essa é a principal questão que nós precisamos responder. E um outro comportamento da crítica que eu refuto, né, e que também é muito difundido nos dias de hoje, é o que eu chamo de bom mocismo, né? Quer dizer, existe um bom mocismo, né, que, na verdade, é apenas um medo de julgar, né? Claro, é evidente que quando você avalia um livro, né, você é obrigado a tomar uma posição, né? Mas muitos críticos hoje se recusam, quer dizer, na verdade não deixa de ser um tipo de hipocrisia também, né? Quer dizer, para esses críticos não há livros bons ou livros ruins, né? Mas eles estão mais preocupados em fazer bons amigos, né, em passar a mão na cabeça dos escritores, em dizer sim para tudo, né, e aceitar aquilo que é apenas medíocre como se fosse genial, né? É um comportamento também, infelizmente, muito difundido, né? Na verdade, esse é um tipo de uma patologia quase, né, que existe no Brasil, que é o que a gente pode também chamar de síndrome do crítico envergonhado, né? Quer dizer, é o crítico que, sabe como é que é? Ele é crítico, mas na verdade ele não queria ser crítico, né? Então, como ele também não tem muita certeza daquilo que ele pensa, daquilo que ele fala, e como ele precisa ser amigo de todo mundo, gosta de ser amigo de todo mundo, ele acaba assumindo essa posição de não fazer julgamentos, né? E eu penso de maneira diversa. Eu acho que uma das funções da crítica também é julgar, né? Nós precisamos começar a refutar essa falsa cordialidade brasileira, né? Esse conforto intelectual, essa preguiça intelectual, né, que procura mostrar tudo como bom, tudo como aceitável, como digno e merecedor de leitura, né, quando isso não é verdade. Não é verdade. Nunca foi na história da literatura e continua não sendo, né, não só em relação ao Brasil, mas em relação à literatura universal, né. Há coisas que merecem ser lidas, que são realmente, se não são geniais, são bons livros, bem escritos, e outras que não são, né? E se nós devemos estar abertos
a ler tudo, né? Eu, pelo menos, enquanto crítico literário, devo me preocupar em ler tudo, né? Estar aberto a todos os livros que são publicados, sem preconceitos, né? Isso não significa que eu deva aceitar tudo passivamente, né? Como se eu fosse um ser desprovido de vontade e desprovido de razão, digamos, né? Quer dizer, nós devemos ler para discutir. Nós devemos ler sem temer a polêmica, né? E devemos ler dispostos a dizer não, se considerarmos que o não é a resposta mais adequada, né? Há um outro tipo de... Eu acho que no substrato dessas questões todas, com as quais eu não concordo, existe a ilusão muito difundida hoje também nas universidades e nos departamentos de letras, de acreditar que a crítica que nós fazemos hoje ela é melhor do que a crítica que foi feita em anos passados, né? E isso é uma mentira, isso é uma falsidade, porque essa ideia nasce de uma visão exageradamente otimista do progresso. Pior, nasce da ilusão de que nós sempre estamos progredindo. E isso não é verdade, né? Não é verdade para a ciência, e não é verdade para a teoria da literatura, e não é verdade para a crítica literária, né? Aliás, basta nós fazermos um exemplo prático, né? Se nós formos estudar grandes críticos que nós já tivemos, né? Como Carpo, como Álvaro Lins, como Augusto Meyer, por exemplo, nós vamos ver que a qualidade da nossa crítica ela piorou significativamente. De maneira que, afastando-me, né, desse bom mocismo, afastando-me das teorias estruturalistas e pós-estruturalistas, né, afastando-me desse monismo de julgamento, desse monismo de pensamento que luta para imperar hoje, né, eu procuro ser um crítico que, antes de tudo, é um leitor privilegiado, né? Quer dizer, um leitor que expressa algo da sua experiência de leitura e de vida, né? E busca inserir a obra literária num quadro cultural maior, né? E eu acho que, nesse sentido, o filósofo Olavo de Carvalho tem uma observação muito boa sobre o trabalho do crítico literário, né? O Olavo diz que nós precisamos entender a crítica literária como a primeira disciplina filosófica. Por quê? Porque a crítica é a expressão intelectual mais imediata da própria experiência literária. E a experiência literária, por sua vez, nada mais é do que uma abertura à variedade da experiência humana, né? O Olavo, inclusive, sempre recorda o ensinamento de Aristóteles, né? Quer dizer, tudo isso foi contado porque tudo isso é possível, né, em termos de literatura. Então, se a literatura serve, antes de mais nada, para alargar a imaginação, né, para ampliar a nossa visão sobre as possibilidades da existência, né,
inclusive sobre as possibilidades éticas ou morais da nossa existência, né? Então, a função do crítico é, antes de tudo, auxiliar o leitor a ver essas possibilidades, né? Tomar o leitor pela mão, né? E mostrar a ele um dos inúmeros caminhos possíveis, né? E é exatamente essa preocupação que norteia o meu trabalho, né? E é essa preocupação que vocês vão encontrar no meu livro Muita Retórica, Pouca Literatura. É movido por esse desejo que eu releio neste primeiro volume basicamente os autores, os prosadores do século XIX aqui no Brasil, né? Não só ficcionistas, mas também leio grandes prosadores, grandes ensaístas, né? Figuras, algumas delas infelizmente hoje esquecidas, mas que têm grande importância, né? São grandes prosadores que deveriam ser relidos, né? Deveriam ser estudados inclusive nas escolas, né? E procuro então mostrar como essa literatura pode servir não para satisfazer, para responder às necessidades desta ou daquela teoria que se encontra em moda nos dias de hoje, né? Mas como ela pode nos ajudar a compreender a nossa realidade, né? A nossa existência e a variedade da própria experiência humana. É isso que eu gostaria de dizer a vocês, né? Espero que vocês gostem do livro, né? Espero que vocês acompanhem os novos ensaios que estão sendo mês a mês publicados no Jornal Rascunho e que nós possamos nos reencontrar para conversar mais sobre esses grandes prosadores da literatura brasileira. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar aqui esta noite e boa leitura. Obrigado.